Olá! Para você que não me conhece, eu me chamo Rodrigo Sussumi, sou fundador da Expert Gestão Estratégica de Clientes, uma empresa que foi criada para ensinar você a trilhar uma carreira brilhante na área de pós-venda, se tornando um executivo de contas. Aproveite e se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos que, assim como você, também se interessam por esses temas. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar cada vez a mais pessoas para que a gente possa continuar produzindo. Nesse vídeo de hoje vou falar sobre um tema que causa arrepios nos profissionais que atendem grandes contas: não ser levado a sério ou não ter espaço com o cliente. Você já passou por alguma situação onde você, por mais que insista, por mais que você tente, parece que a porta sempre está fechada para você? Pois é, isso é muito comum e acontece com vários profissionais. E isso acontece geralmente pela falta de conexão ou empatia entre você e o seu cliente. Mas a boa notícia é que você pode quebrar essa barreira. Hoje eu vou te ensinar algumas maneiras de você vencer esse medo, quebrar essa barreira e literalmente partir para o abraço. Várias vezes o executivo de contas, ou gerente de contas, ou profissional, o Key Account Manager, seja como você deseje chamar, enfrenta essa dificuldade para lidar no relacionamento interpessoal. E isso, como eu disse, acontece muitas vezes pela falta de conexão, a falta de empatia entre você e entre o seu cliente. A principal causa dessa falta de conexão, a principal causa dessa falta de empatia é a diversidade do perfil, do estilo comportamental, tanto seu quanto do seu cliente, que pode causar muitas vezes, ao invés de proximidade, aversão, causando essas sensações, essas dificuldades de acesso, de respeito, de notoriedade. O ponto fundamental nessa história é que a gente está lidando com pessoas, e todas as pessoas têm uma maneira de ser, têm um jeito, têm uma maneira de pensar. A grande sacada aqui é que você aprenda a interpretar os sinais que o seu cliente fornece, principalmente no que diz respeito à parte do comportamento, como ele se comporta. Você já parou para prestar atenção na maneira como ele fala, na maneira como ele escreve, como ele te manda mensagem, como ele te responde? É uma pessoa que parece aberta? É uma pessoa que parece fechada? A conduta ou comportamento geralmente é só com você dessa forma, ou você percebe que é uma forma geral, são com várias pessoas? O primeiro ponto é você saber interpretar esses sinais para que você, primeiramente, não seja invasivo. Porque alguns clientes, algumas pessoas, traduzindo para pessoas, têm uma característica de serem mais fechadas, têm uma característica de ser mais reclusas. E, naturalmente, elas tendem a não dar muito espaço para o executivo de contas, para o profissional, seja a nomenclatura como eu disse, para entrar com muito detalhe. E isso pode causar, primeiramente, esse receio, esse medo em você, achando que o cliente não te respeita ou que não te leva a sério. Então a primeira dica é que você não leve para o lado pessoal qualquer conduta ou comportamento do cliente que dê a entender que você não é bem-vindo. Isso se chama maturidade, inteligência emocional. Você não misturar os sentimentos pessoais com a forma como o cliente te trata, já te coloca vários passos à frente. Mas agora, se de repente você percebe que seu cliente de fato tem uma conduta diferente só com você, que com outras pessoas da empresa, que com outros contatos, ele flui mais, ele acaba sendo mais aberto, aí pode ser que tenha acontecido alguma coisa entre você e você não saiba. De todo modo, é possível recuperar e reparar essa sensação de porta fechada, de barreira fechada. A primeira maneira é você de fato perguntar se está tudo bem. Afinal, como a gente disse, pessoas passam por momentos, né? Todo mundo passa por momentos, assim como eu, assim como você, assim como os nossos clientes. Tem momentos que às vezes eles podem não estar muito bem. E é de bom tom, né, além da educação, perguntar se está tudo bem com a pessoa. Aconteceu algo, tem sentido você mais fechado, tem sentido você mais calado. Geralmente, quando você faz esse tipo de pergunta e coloca a pessoa numa situação onde ela precise parar para pensar, para te responder, se ela tiver uma abertura, se ela se sentir aberta, ela vai provavelmente contar: olha, não foi legal meu dia, não está sendo legal minha semana. É o primeiro passo, geralmente, para que você conquiste a confiança e o respeito, até pela forma de reciprocidade. Afinal, você perguntou se está tudo bem, você está questionando se aconteceu algo e se você pode ajudar. E por mais difícil que pareça, muitas vezes o profissional, o executivo de contas, acaba tomando para o lado pessoal essa situação e, ao invés dele tentar insistir naquele relacionamento, insistir na proximidade, ele acaba tendo o efeito rebote, que é se trancando, se fechando e agindo também assim como o seu cliente,
criando então uma barreira muito maior, um gelo gigantesco, onde nenhuma das duas partes consegue atravessar e vai esfriando e vai deixando aquela relação cada vez mais minguada, né, mais líquida. Então, é papel e é o dever, na verdade, do executivo de contas, afinal, ele é o responsável por aquele cliente, ele gerencia aquele cliente e aquela pessoa, de certa forma, representa uma importância, uma relevância no seu trabalho, na sua carteira. Então, é papel do executivo de contas resgatar isso, tentando, mesmo que tiver com receio, mesmo que você estiver sentindo algo pessoal, tentar insistir nessa proximidade. Uma vez aconteceu comigo de uma pessoa, já faz muito tempo essa história, que eu precisava fazer contato, precisava solucionar e resolver alguns assuntos, e essa pessoa geralmente batia a porta na minha cara. E por várias vezes eu tentava insistir por mensagem, insistia por ligação, insistia por e-mail, para tentar agendar um bate-papo, uma conversa. E várias vezes eu sentia, e acabei levando também para o lado pessoal, por mais que a gente tente não levar mais naquela época, né, pela falta de maturidade, eu acabei entendendo ou achando naquela época que era uma questão comigo, também fui me sentindo um pouco preocupado em termos de ser insistente. Então eu passei a tratar o cliente, dar respostas para o cliente à medida que ele me procurava, até para não sentir invasivo. Só que uma coisa interessante aconteceu. Um dia essa pessoa precisou resolver um problema muito sério, um problema muito grave que envolvia questão fiscal, envolvia questão contábil e, de certa forma, por ser, né, representante da empresa, do negócio, eu era o ponto de contato e ele precisava resolver. E, por incrível que pareça, quando aconteceu o contato, esse cliente já chegou com várias pedras na mão. Afinal, ele tinha um problema gigantesco para ser resolvido e, com razão, dá para compreender a dificuldade, mas chegou com várias pedras na mão, já focado no problema e xingando, né, assim, xingando de certa forma, se exaltando mais para conversar, para falar. E naquele momento, eu percebi que talvez o ponto não era comigo. Na maioria das vezes, ou geralmente, como nós representamos alguma marca, alguma empresa, nós somos a personificação dessa empresa. Então é natural, né, é muito comum, inclusive, que o cliente bata, que o cliente reclame ou nos trate da maneira a qual ele sente que está sendo tratado pela empresa. Então, naquele momento específico, eu prestei bastante atenção e, ao invés de falar, eu fiquei quieto, eu decidi somente ouvir e deixei a pessoa continuar falando. Então, a pessoa levantou uma série de questões, né, várias questões, a pessoa estava correta, de fato existia uma necessidade, e eu deixei a pessoa falar. Essa conversa durou quase 1 hora. E eu já me senti satisfeito porque eu sempre tentei contato, sempre tentei proximidade e não conseguia. Então eu comecei a perceber que talvez aquilo ali seria uma oportunidade de eu tentar estreitar a relação com esse cliente, com essa pessoa, estreitar a relação com aquela empresa representada por aquela pessoa. Então eu achei melhor ouvi-la. E a pessoa falou bastante, e quando a pessoa terminou, eu perguntei, né, não interrompi, perguntei, agora eu posso falar, né, é possível que eu me coloque? Expliquei as situações, né, do meu negócio, expliquei as situações da empresa com a qual eu trabalhava, quais eram os pontos, os prós, os contras, o que era possível fazer, o que não era possível fazer, o que estava na minha alçada para resolver e o que não estava, eu iria tentar descobrir se existia uma forma de solucionar. Só que eu aproveitei aquele momento para também começar a pincelar a pessoa e começar a tentar descobrir do porquê que ela estava sendo tão resistente, tão fechada. E conversa vai, conversa vem, eu comecei a perguntar como era a rotina, por que aquilo tinha acontecido. Então, daquele papo, daquela conversa simples, que na verdade era uma reclamação inicialmente, a pessoa começou a explicar a rotina, né, as dificuldades que ela tinha no trabalho, e eu comecei a entender que, na verdade, verdadeira, o problema não era comigo. O problema era que os processos da empresa ao qual eu trabalhava não estavam condizentes com os processos da empresa ao qual ela trabalhava. Então, eram duas pontas tentando se entender. E existia uma pressão muito grande, porque geralmente o executivo de contas, o profissional, né, o gerente de contas, o executivo de contas, acaba se relacionando com vários níveis dentro de uma companhia.
Por exemplo, muitas vezes a gente se relaciona com um analista, a gente se relaciona com um gerente, a gente se relaciona com um diretor. Então, às vezes, dentro de um próprio cliente, de um único cliente, a gente acaba tendo um relacionamento com decisores, com pessoas que são da execução, que estão no dia a dia resolvendo as coisas, ou também das pessoas que geralmente são da linha de coordenação, de gerência, enfim. E nessa empresa específica, essa pessoa estava acumulando várias funções, porque o gestor da época havia saído da empresa, então essa pessoa estava sobrecarregada de trabalho. Então existia uma pressão muito, muito grande em cima dela para resolver pontos, para resolver coisas, e uma diversidade de assuntos. Então ali eu percebi que o problema não era comigo. O problema era a fase que a pessoa estava passando. E o simples fato de eu ter prestado atenção, de ter entendido aquele momento da pessoa e principalmente ter escutado, eu consegui gerar alguns insights para tentar criar uma proximidade. Foi onde eu comecei a perguntar se estava tudo bem, se precisava de ajuda, se eu poderia contribuir de alguma forma para ajudar na rotina da pessoa. E isso, naturalmente, foi criando vários laços, foi estreitando o relacionamento e quebrando essas barreiras. Essa pessoa, na verdade, estava cansada, essa pessoa estava sobrecarregada de atividades e, por isso, ela estava tão esbaforida e se alterando, às vezes, para conversar. Então, a segunda dica que eu queria te dar é que, muitas vezes, a gente não sabe o momento que as pessoas estão passando. E assim acontece com os nossos clientes são pessoas. Então é importante que a gente tenha essa maturidade e essa sensibilidade de tentar entender o momento. De novo, no papel de executivo de contas, a responsabilidade em gerenciar conflitos, em gerenciar demandas, em se relacionar de forma interpessoal com o cliente é totalmente nossa. Então também cabe essa inteligência emocional de saber se agir situacionalmente, se entender o momento que você está, para que você consiga também ajudar o seu cliente. E aquilo, de certa forma, acabou servindo de colo, porque a pessoa conseguiu colocar para fora, desabafou, e, inclusive, depois disso, a gente estabeleceu uma relação com muito mais confiança. Essa pessoa começou a abrir as portas, começou a conversar mais, várias situações onde eu precisava, que a gente sempre precisa, né? Os negócios precisam, às vezes, oferecer um produto a mais, uma oportunidade. Então, eu acabei tendo mais espaço para conseguir falar com essa pessoa. Então, perceba que duas situações, não levar para o lado pessoal, né? Embora eu tenha levado no começo, mas depois não levar para o lado pessoal e entender o momento da pessoa, fez com que as portas se abrissem, porque eu estabeleci uma conexão. E a gente começou esse vídeo falando que, geralmente, a dificuldade, a falta de respeito, notoriedade ou uma barreira que existe entre o nosso cliente está justamente na falta de conexão e empatia. Então eu acabei de dizer aqui uma situação e exemplificar, uma situação que aconteceu comigo, fato real, fato verídico, onde eu consegui reestabelecer uma conexão com o cliente através de um momento de conflito. Então, se você quiser recuperar, se você quiser reparar momentos difíceis com seus clientes, tente seguir essa linha de raciocínio. Tente aproveitar alguma situação, algum contexto onde o cliente precise falar com você. Não deixe de insistir no relacionamento, não deixe de insistir no contato. Você precisa manter esse contato aceso. Faz parte do seu trabalho, faz parte da sua atribuição, mas tente criar um contexto onde você consiga tentar interpretar com mais profundidade o que está acontecendo. Eu tenho certeza que você muitas vezes vai perceber que é uma questão de sobrecarga, de correria. As pessoas não nascem para serem mal educadas, as pessoas não nascem para tratar as outras pessoas mal. Às vezes é uma questão mesmo de desentendimento, falha de comunicação, falha de percepção. Então, se você conseguir ter esse controle, ter esse domínio, você pode ter certeza que as portas vão abrir para você. Isso é que a gente vai começar a ter outros olhos. Você vai conquistar o respeito e, principalmente, confiança. Afinal, nós precisamos estabelecer relações de confiança com os nossos clientes para que a porta esteja sempre aberta e que a gente consiga sempre, acima de tudo, sobretudo, ter respeito pelas pessoas. As pessoas precisam ser respeitadas para que elas gerem respeito. E como respeito é algo de reciprocidade, quando a gente respeita o nosso cliente, quando a gente entende o momento do nosso cliente e a gente se coloca a sandalinha da humildade, abaixa a cabeça, abaixa a orelha, escuta, tem a humildade de escutar, não interrompe. Geralmente, nesse momento, é possível estabelecer ou reparar uma conexão mal resolvida, um relacionamento mal resolvido com o seu cliente.
E essa situação não é um privilégio só meu, tenho certeza que você também, no seu cotidiano, passa por situações parecidas, né? Afinal, a gente está lidando com pessoas, e lidar com pessoas envolve da gente um desdobramento, né? Um empenho energético para poder se relacionar, para poder compreender e também ser compreendido. Todos nós somos humanos e todos nós somos, né, falhos, estamos em processo de desenvolvimento, então é natural que situações como essa sejam muito cotidianas para o profissional, para o executivo de contas. E aí, o grande pulo do gato, a grande sacada, o diferencial, inclusive percebido, né, que você consegue construir na sua carreira, seja pelos colegas, seja pelo próprio cliente, seja pelo seu superior imediato, principalmente, está em você conseguir estabelecer boas relações, boas conexões com seus clientes, com essas dicas básicas que eu dei para você aqui. E eu tenho certeza que você vai destruir todas as suas relações. Brincadeiras à parte, nosso intuito não é esse, né? Obviamente, nosso intuito é se desenvolver, nosso intuito é se capacitar, estar sempre preparado. Então, anote essas dicas, compartilhe essas dicas, teste principalmente essas dicas, me conte depois como é que foi uma experiência sua com um cliente que você considerava difícil ou que você considerava que a porta estava fechada. Quero saber também sua opinião, quero saber se já aconteceu com você uma situação parecida. Isso é muito comum, né? Acontece todos os dias. Mas eu tenho certeza que você assumindo o controle da sua conduta, do seu comportamento, vai fazer total diferença na sua carreira. Eu espero você então nos próximos vídeos e a gente se vê em breve. Até lá. Tchau, tchau.